Olá pessoal, olá professor. A gente é a dupla que vai falar sobre o filo gastrótica. Bom, a nossa dupla é composta por eu, Gabriel Moreira, e o nosso colega José David. O que é que a gente vai ver hoje nessa apresentação, né? Obviamente a gente vai falar sobre o filo gastrótica, pode chamar também de gastrotriste, você que sabe, você que prefere, né? Bom, a gente vai ver o que são, onde esses animais, esses organismos habitam, do que eles vão se alimentar, como eles vão estar ingerindo esse alimento, como eles vão estar indo atrás desse alimento, né? Como eles vão se locomover, sua estrutura externa, consequentemente sua estrutura interna, que tem ligação, e uma das maneiras mais interessantes, um dos tópicos mais interessantes, que é o tópico de reprodução. Definição. O que é esse filo gastrótico? Esse filo é bem pequeno, não só no tamanho, né? É um filo com cerca de 430 ascalmentos, marinho e de água doce. Os de água doce são os macrodásidas e os marinhos e de água doce são esses chaetonotidas aqui, ó. Eles habitam os espaços intersticiais dos sedimentos do fundo, né? Aqueles dendritos superficiais. Podem também habitar superfícies de plantas que estão submersas, animais, os filmes de água, né? Que são aquelas partículas do solo que ficam por cima do solo, que vai ter um vídeo demonstrativo dele se alimentando, dele se locomovendo. E, como já foi dito, ele se divide nesses dois grupos. Os gastróticos também podem se alimentar de pequenas partículas, né? Seja ela viva ou seja ela morta. Exemplo de alguns protozoários, bactérias. Eu vou explicar um pouco mais a fundo depois como vai estar funcionando essa alimentação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo isso, mas bom, uma curiosidade bastante interessante sobre essa definição dos gastróticos é que na zona entre marés, ou também conhecido como zona interdal, de uma praia marinha, ela vai poder abrigar 40 ou mais espécies que vivem nos espaços entre os grãos de areia e até 1.000 indivíduos reportados para 20 ml de areia. Para vocês verem como é o tamanho desse filo, dessas espécies, desses gastróticos. Isso, exatamente. São bem pequenos. Tanto que tem até dificuldade de se estudar esse filo devido ao seu tamanho. Então, curiosidade, tem até um apelido, né? Que tem na literatura inglesa que eu vi, que eles apelidam de barriga peluda, né? Devido a ele ter muitos cílios. E esse gasto vindo de barriga, esse triste vindo desses cílios, aí eles chamam de barriga peluda. Chega a ter até um apelido interessante, né? Estrutura externa. Bom, em sua maioria, né, os gastróticos eles são microscópicos, como a gente já vem falando ao longo dessa apresentação. Eles são muito pequenos, ou seja, a gente não vai conseguir vê-los a olho nu. Vamos precisar além do microscópio e tal. Bom, o seu comprimento ele vai variar de 50 a 1.000 micrômetros. Porém, algumas espécies elas podem chegar até 4 milímetros. Bom, como vocês podem ver, o seu corpo aí ele é bilateralmente simétrico. Ele vai se parecer muito com um pino de boliche, como vocês puderam ver aí no slide anterior. Nesse aí, ó. Ele se parece muito com um pino de boliche. Bom, na sua cabeça, ele vai carregar os órgãos sensoriais do seu cérebro e a sua faringe. Já o seu tronco, ele vai estar carregando o restante dos seus órgãos que estão no seu corpo, como o trato digestivo e os seus órgãos reprodutores. Também, observando a imagem, a gente pode ver os cílios, que são cílios que vão ajudar na sua locomoção. E sua locomoção eu vou falar um pouco mais à frente como ela vai funcionar. Também teremos os tubos adesivos, que vão fornecer uma adesão reversível ao substrato. E nesses tubos vão conter os sistemas duoglandulares, que são uma glândula viscosa junto de uma glândula liberadora. Como vocês vão ver na próxima imagem, vou mostrar para vocês, esses tubos aqui, eles vão estar em bastante números, como vocês podem ver aí, e eles vão ser localizados, eles podem ser encontrados abaixo da cabeça, ao longo dos lados do corpo, ou até em um par de órgãos adesivos.
Isso, interessante. Ó, e fica até o final desse vídeo, até o final dessa apresentação, que tem um curiosidade muito bacana sobre esses órgãos adesivos. Estrutura interna. Bom, tem muito a se falar sobre a estrutura interna desse animal, mesmo sendo bem difícil de estudar ele. Como podemos ver, o trato digestivo dele é completo. Ah, Gabriel, por que é completo? Porque possui boca e ânus. Só que aí você deve perguntar, Gabriel, então ele possui celoma. Então, ele não possui celoma, ele é acelomado. Só que tem uma cavidade nele, né, que faz com que ele possa ter um ânus e uma boca, mas ele não tem um celoma propriamente dito, por isso que é acelomado. Esse A vem dessa negação, significa negação. Ele tem, não é que ele tem três intestinos, ele possui essa localização de três intestinos: o intestino superior, o médio, onde é ocorrido a digestão dos alimentos que ele vai ingerir, e o inferior, que se liga ao ânus, onde vai sair essas secreções, né? A boca, ela está ligada à faringe. Por quê? Quando a boca se abre, a faringe tem músculos circulatórios que ajudam na sucção desse alimento. Ele vai sugar o alimento para dentro dele. Pode ver que a boca é bem pequena, mesmo nessa imagem ampliada, né? Que é meramente ilustrativa. Por isso que passa apenas algumas partículas pequenas, como a gente viu na introdução lá de cima. Geralmente, eles são sem cílios interiores, só que ele pode apresentar alguns cílios nesses ductos, nesses tubos, que saem do testículo até o resto do sistema reprodutor. Ele possui faringe ou parede faringe, né? São algumas camadas de músculos circulares, como vocês podem ver aqui, longitudinais, descendo, assim como esses dois nervos que se ligam por o resto do corpo. Ele passa aqui por trás, posteriormente aos testículos. Nesse grupo dos macrósidos, a faringe se abre para o exterior, como se fosse uma presa para fora, por um par de poros faríngeos. Nessa imagem não dá para representar bem, mas dá para vocês imaginar que a faringe se abre para fora do corpo, para o exterior do corpo. O intestino, como é percebido aqui, ele é um tubo cilíndrico e ele vai se afilando até chegar ao ânus. Aqui a gente pode ver uma imagem mais detalhada de um corte transversal. Esse músculo longitudinal é esse que vem descendo aqui, ó. Ele vem descendo um corte na transversal, onde tem um músculo circulatório, essas células glandulares que secretam algumas substâncias, o poro faríngeo dele. Aqui o cérebro dele é bem pequeno, o cérebro bem pequeno mesmo. Os dois nervos, que tem um nervo de cada lado. Aqui pode ver o início do intestino, esses testículos que vão liberar os espermatozoides, que a gente vai ver mais para frente. E esses espermatozoides, por meio desses cílios que tem nesses ductos, vão chegar até o poro masculino e ser liberados em uma das teorias, né, uma das hipóteses. Aqui a gente tem os protonefídeos que se assemelham ele a muitos outros indivíduos, né, que tem esses, também possuem protonefídeos, que são um órgão que secreta alguma substância. Aqui o órgão adesivo, que David falou, né, e aqui é a glândula adesiva, que já é uma glândula adesiva. Aqui também podemos ver o ovo, né, esse no caso tem dois. Também tem esse órgão aqui que chamamos de glândula. O poro masculino e feminino, devido a ele ser hermafrodita. Locomoção, né? Vamos falar agora como ele se move. Como eu já tinha dito anteriormente, a maioria das espécies, a sua locomoção se dará por meio do deslizamento ciliar. Só que algumas dessas espécies, elas podem usar os órgãos adesivos para se locomoverem, fixando e alternando os tubos adesivos, tanto os tubos posteriores quanto os tubos anteriores. Bom, como eu já falei, esses cílios eles estão presentes na estrutura externa do gastrótico. E esses cílios eles podem ser organizados de diferentes formas, como por exemplo em faixas longitudinais ou em fileiras transversais. E por conta do seu formato, aquele formato que eu falei que parece com um pino de boliche, eles vão nadar, os gastóticos eles vão nadar em sentido helicoidal, ou seja, eles vão se fixar a algo e girar em torno disso. Bom, a ação muscular,
as ações musculares elas vão ser de muita importância, de grande importância, para os movimentos especializados dos gastrópodes, como, por exemplo, nas respostas de fuga, em alguma atividade, ou até mesmo na cópula. Bom, um exemplo de resposta de fuga pode ser uma rápida retirada da cabeça e do seu tronco para trás. E já durante a cópula, os dois animais eles vão usar os seus músculos, para torcerem suas extremidades posteriores em conjunto, vão torcer elas juntas ao mesmo tempo. Isso. Uma curiosidade que eu disse que chegando até aqui ia ver, que a gente pode ver a locomoção dele, né, meio que desordenada. Ele gira não só helicoidalmente aqui, nesse eixo ao redor da sua cauda, do seu órgão aderente, adesivo, como também ele gira entre si, ele gira no seu próprio eixo. É um pouco difícil de ver, né, devido a ser tão pequeno, mas ó, aqui, por exemplo, ele dá uma girada no seu próprio eixo. A cabeça dele, com o cérebro bem pequeno, a gente consegue ver algumas estruturas, ó. Não dá para ver bem os poros, mas dá para perceber algumas estruturas. O intestino dele, que é tubular, vem descendo aqui. E uma curiosidade, por isso que quem ficar até aqui ficar sabendo, que em algumas espécies, no caso em específico essa espécie aqui, a Neoda cirrhitus, ele pode apresentar um órgão adesivo aderente nas laterais. Por que, Gabriel, que ele tem esse órgão? É justamente ele não está gerando esse movimento involuntário, que é um movimento que, de certa forma, pode ser indesejado, né? Aí você deve estar se perguntando, Gabriel, mas então isso atrapalha ele. Não, isso não vai atrapalhar ele, isso vai facilitar uma fuga, ele pode ter mais estabilidade, ele vai ter mais estabilidade. Na busca de alimentos, ele não vai estar só dependendo do movimento da água para chegar naquele alimento na aleatoriedade. E assim vai. Reprodução. Isso aqui é um ponto bem crítico desse filo. Por quê? Porque tem duas teorias de reprodução. Devido a ele ser tão pequeno, tão difícil de ser estudado, não se sabe ao certo como é que ele se reproduz, né? Já que é tão pequeno, não tem como você estar virando ele, abrindo ele, vendo como é que ele se reproduz. Mas de acordo com seus órgãos, foi gerado algumas hipóteses. Essa espécie, Macrodosis marinho, que a gente já falou lá em cima, ele se reproduz desse jeito. Tem essa hipótese que ele pode se reproduzir desse jeito, né? Todos os indivíduos do filo gastrópodes são hermafroditas, simultâneos ou protândricos. Ele tem um par de gônadas hermafroditas, né? Tá vendo que ele tem um polo feminino, um polo masculino, além dos testículos aqui em cima e do ovo. Bom, ele tem ductos que transportam esse esperma. Como eu falei, ele tem ductos aqui, e esses ductos são ciliados e ajudam no transporte desse esperma. Tem o órgão copulatório, que é como se fosse aquele órgão que as minhocas têm no final do seu corpo. E esse ovo que é gerado, ele é liberado por ruptura. Ele vai se soltar do corpo, ele não vai se estourar, gerar dentro dele e sair. Ele é gerado por ruptura, solto por ruptura. E todas as espécies apresentam órgãos acessórios complexos. Gabriel, mas quais são essas duas hipóteses? Uma hipótese é que é gerado dentro dele mesmo, esse esperma vai chegar no ovo, vai gerar e vai ser fecundado. E a outra é que ele vai copular com outra espécie, com outro indivíduo, e esses cílios vão ser liberados pelo polo masculino e chegar dentro da cavidade do outro ser. Aqui o chá é promovido de água doce, aquele era marinho, esse é de água doce. Uma imagem bem bonita, aliás. Bom, todos os indivíduos dessa espécie são fêmeas e se reproduzem partogenicamente. Bom, eles podem produzir dois tipos de ovos, como a gente pode ver aqui, e esses ovos, como a gente viu lá em cima, na foto que David mostrou, eles ocupam a maior parte do corpo. Tipo, ele pode ficar bem para fora assim, ó. Dá para ver nitidamente que aquele indivíduo está gerando um ovo ali dentro. Sabe, ocupa muita parte do seu corpo. Cerca mais de 50%. A clivagem é bilateral e determinada. A clivagem bilateral, como a gente viu na própria aula do professor Silvio, que é aquela mais ordenada, onde eles se organizam bem ordenadamente. E determinada é quando o gameta todo é usado para gerar outro indivíduo, diferente da indeterminada, que não é o gameta todo, é apenas uma parte do gameta que gera um indivíduo. Essa maturidade sexual em 3 dias dele vai dar soltar curiosidade para vocês, isso aqui também. Bom, o crescimento desse indivíduo é bem rápido, já que ele pode ter essa maturidade sexual bem cedo. Ele cresce primeiramente o tronco e o sistema reprodutivo.
já para ele poder gerar outros indivíduos. E sobre esse crescimento, essa maturidade sexual, assim que o gastrópodo nasce, ele já nasce com um terço do corpo da espécime adulta. Ou seja, parece que já começa a se reproduzir, né, após 3 dias do seu nascimento. Então, Gabriel, a gente pode concluir que os gastrópodos eles são avós logo com 4, 5 dias 3 dias, exatamente. de nascido. É bem E inter... sobre a sua expectativa de vida, eles vivem cerca de 40 dias. Só que desses 40, 10 dias são destinados à sua reprodução. Ou seja, eles produzem de 4 a 5 ovos durante esses dias. Isso, perfeito. É tão interessante isso aqui, ó, para quem não entendeu, como são 10 dias eles ficam colocando ovos, ele vai colocar um ovo e 3 dias ele já vai gerar um indivíduo, 3 dias. Com mais 3 dias, esse indivíduo gerou outro indivíduo, então ele já é avô em 6 dias, em 3 dias, né, basicamente, que ele gerou um indivíduo, e no quarto É, dia, o filho dele gerou outro indivíduo. Imagina o tanto de espécie que não vai gerar em 40 dias, que pode gerar em 40 dias. Bem curioso esse filo. é. E isso é tudo, pessoal. Isso é Muito tudo, obrigado. pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado.